agradeço muito, é um grande prazer estar falando com você aqui, com o pessoal que acompanha aí tanto o trabalho da Quadrante, quanto também nos segue nas redes sociais, né? Tem sempre esse público cruzado aqui. Bom, Family Talks, né? Family Talks é uma ONG, é uma associação civil que foi fundada, na verdade, tem uma história antiga, em 1978, mais recentemente, a partir de 2017, começou a trabalhar na esfera pública, né, com as pautas públicas de interesse das famílias, inclusive no mundo político. E o nosso trabalho, então, é fazer essa defesa dos interesses das famílias vamos dizer, nesses temas sociais de interesse geral, e de modo bastante particular na esfera política, né? Porque os temas de interesse social, o lugar em que nós vamos tratar deles por excelência vai ser no mundo político. Então é aí que se trata, né? Apesar de todos os estigmas que tem, é assim que a sociedade é organizada e um pouco também é nossa missão qualificar essa discussão. Tá? Eu tenho uma trajetória um pouco esquisita até chegar aqui, na verdade, porque eu sou engenheiro de formação, trabalhei com coisas diferentes até cair na área de comunicação e na área de política. Né? Então, um pouco minha motivação aqui é mais por convicção mesmo de que eu estou envolvido com esse trabalho, gosto, sempre tive interesse e a trajetória é bastante gratificante. Assim. Tem desafios, mas é bem interessante trabalhar nesse contexto, né, com esse propósito, pensando no mundo político, e eu gosto muito, eu acho que dá para fazer muita coisa boa, e a trajetória nossa mostra isso, e vale a pena fazer essa aposta, né, de qualificar aí o debate público, trabalhar com desdobramentos na política e outros temas correlatos, né, comunicação nessa área, enfim, estamos numa época aí que tem bons desafios e boas oportunidades nesse âmbito. Bom, pessoal, eu particularmente sou uma grande fã do trabalho do Family Talks, gosto muito, especialmente por uma coisa que eles fazem, que o Rodolfo acabou de pontuar, é a qualificar o debate público quando se trata das famílias. O tema da família, a gente vai falar um pouquinho nessa live, mas todo mundo fala de família, né? Postei hoje uma divulgação da nossa seleção na Quadrante, aproveito para falar também, não é um tema direto que a gente está falando da live, mas é relacionado. A Quadrante está relançando a nossa seleção família, né? Que é uma seleção de livros voltados para o tema da família, casamento, criação de filhos de modo geral. Estou falando isso porque família é um tema que está todo mundo sempre falando, né? Especialmente no mundo religioso, está todo mundo preocupado com a família, todo mundo reconhece que a família enfrenta desafios hoje em dia. Mas o que eu acho especialmente interessante no trabalho do Family Talks é que, para além da defesa da família, do que a gente já conhece como um termo comum, né? Quando a gente fala de defesa da família, defesa da vida, o Family Talks olha para alguns desafios enfrentados pela família hoje em dia, que são até, eu diria, mais basilares. Né? Assim, por exemplo, a dificuldade de você formar uma família hoje. É muito caro, né? Dando só um exemplo. Não, o quanto é caro, o quanto é mais difícil, o quanto você, enfim, não vou dar spoiler da conversa, mas eu acho que o Family Talks tem um trabalho muito interessante de, inclusive, fazer uma conversa que abrange espectros diferentes, que pode dialogar com pessoas diferentes, assim, para a gente ver de fato o que falta, o que as famílias precisam para sobreviverem, para existirem, para que a gente tenha mais famílias. Então, depois dessa apresentação, vou começar com a nossa conversa sobre educação parental. Bom, Rodolfo, uma coisa que eu acho que assim, que se ouve muito em alguns ciclos da internet, eu até falei hoje, abri aqui nos stories algumas enquetes sobre esse assunto. Uma coisa que a gente ouve muito na internet é que os pais do século XXI, e eu, né, sou uma mãe do século XXI, são muito reclamões, né? Assim, vivem numa era cheia de comodidades, né? Ah, gente, vocês aqui, esses jovens que querem ser pais e mães hoje, reclamam de tudo, era tudo muito simples antigamente. Olha só, na verdade não, né? Hoje é tudo muito mais fácil. Na época da sua avó, ela tinha vários e vários filhos e cuidava de todos e dava conta e não reclamava de nada. E lá era muito mais difícil, né? Antigamente, enfim, era muito difícil, ninguém reclamava.
Eu queria saber, Rodolfo, assim, da sua experiência trabalhando com famílias, ouvindo famílias, e mais que isso, estudando famílias, né? Sim. Estudando o contexto das famílias no Brasil, no mundo e em diversos cenários. Isso procede? Ser família no século XXI é tão simples, tão fácil? É mais fácil do que era antigamente? Olha, essa resposta ela depende de muita coisa, né? Então, é sim e não, por um lado. Então, sim. Olha, para todo mundo aí, quem tem condição de comprar uma máquina de lavar louça, eu recomendo. Isso faz a diferença na vida das famílias. Só para dar um exemplo, muita diferença, certo? Então, ganho de tempo, existem sim algumas facilidades que podem ser da experiência de muita gente, que traz ganho de tempo, né? Máquina de lavar roupa, eu conheço bastante relatos aí de gente da família de quando precisava lavar roupa no tanque, né? Não vou fazer tanque no rio, não é isso, mas faz muita diferença. Existem algumas facilidades. Isso por um lado. Por outro lado, tem uma série de exigências da vida familiar contemporânea, né? Que é consequência das transformações que a sociedade passaram, que faz com que novos desafios que não estavam presentes na geração das nossas avós, hoje são presentes. Então, eu acho que o grande ponto aqui, a sociedade hoje é muito mais individualista, não é? Hoje, o núcleo familiar, né, sei lá, uma mulher com o marido, seus filhos, precisa se virar muito mais por conta do que na época das nossas avós, em que todas as famílias eram maiores, tinham mais pessoas, era muito mais frequente que essas pessoas morassem muito próximas umas às outras, né? Então, essa família extensa, que é o termo que se fala, né, dos tios, primos, etc. E essas pessoas se apoiavam muito no cuidado e no exercício da vida familiar, não só com relação ao cuidado dos filhos, mas também na resolução de conflitos, não é? Porque quando surgiu um conflito familiar, tinha vários mecanismos de apaziguamento. E se você pensar num contexto mais individualista, né, mais a sociedade mais atomizada, né, com as pessoas mais distantes, você tem outros tipos de desafios. Então, por exemplo, quando tem uma crise familiar, tem menos pessoas para apoiar. Quando tem uma necessidade com o filho, tem menos pessoas. Então, o individualismo, ele também traz uma série de desafios muito grandes, né? E aí tem toda a discussão também relacionada a custo de vida. Existem os dados sobre esse assunto. O custo de vida ele cresce no mundo todo. Então, existem vários desafios. Então, óbvio, é verdade. É verdade que existem comodidades? Sim. É verdade que é mais fácil criar um filho hoje do que na época das avós? Não, não é verdade, que existem outros desafios que não existiam. Outros padrões, outras referências, não é? Então, claro, essas simplificações sempre cai naquela velha história de que no tempo de não sei quando era melhor, que sempre houve um passado, uma época de ouro, uma suposta época de ouro, e essa época de ouro, na verdade, nunca existiu. Todas as épocas têm oportunidades e desafios, a nossa não é diferente, né? Então, cabe a nós entendermos o momento em que nós vivemos e, bom, a partir daí construir as soluções, certo? Mas as Acho que comparações, elas são existe. anacrônicas, né? É um anacronismo, literalmente. Acho que existe os dois lados, né, Rodolfo? Você falou tanto dessa visão do passado, de no passado era melhor, no passado é É, que era bom. E você tem também a competição do pior cenário. Não, mas olha o que eu enfrentei. Né? Na minha época era muito mais difícil. Na minha época tinha aquele problema, tinha isso. Agora tá tudo fácil para vocês. Né? Assim, sim, então, sim. eu acho que a minha próxima pergunta seria quais são os desafios? Eu vou querer que vou te pedir para entrar um pouquinho nessa questão. Mas de partida, assim, da minha parte, né, colocando assim a minha, estamos aqui uma pessoa que estuda famílias e uma pessoa começando uma família, né? Eu tive minha primeira filhinha há pouco tempo, você sabe disso, você a conhece. Sim, conheci. E uma coisa que é interessante, assim, eu pelo menos quando eu pego para tentar estudar, tentar me preparar um pouquinho, ler sobre maternidade, a imensidade de assuntos para os quais a gente tem que se preparar hoje, eu me pergunto se, em que medida a gente está exagerando, em que medida
são desafios que de fato são da nossa época, né? Por exemplo, vou pegar um assunto que é extremamente polêmico e duro e que os pais hoje olham, né? O assunto do abuso sexual infantil, né? Da erotização precoce das crianças. A gente vive numa sociedade que a gente tem acesso massivo à tela, né? Tá todo mundo com o celular na mão, todo mundo tem acesso à televisão, todo mundo tem acesso ao computador. Então, a preocupação que eu tenho hoje de quando, como, de que modo a minha filha vai acessar esses dispositivos, certamente é um trabalho, uma preocupação que os meus pais, e olha, né, eu não tenho nem 30 anos, que os meus pais não tiveram. Né? Enfim, ninguém estava Sim, preocupado se com que idade minha filha tem um celular, e mesmo que eu não dê um celular para minha filha muito cedo, eu tenho que me preocupar, puxa, mas eu vou colocar ela numa escola em que vai estar todo mundo com o celular na mão, né? Então, se eu colocar ela numa escola que vai estar todo mundo com o celular na mão, como é que eu vou explicar? Ah, então você tem que colocar numa escola onde tenha paz com os seus valores, mas será que está fácil encontrar paz com os mesmos valores aqui perto da minha casa? é, Né? Então, você vai esbarrando numa série de dificuldades e questões que tornam tudo isso muito mais complexo. Como você mesmo comentou, eu não moro eu sou uma dessas pessoas que não mora perto de toda a minha família. Né? Não tenho aqui uma ampla rede, um monte de gente, um monte de primos, um monte de gente próxima que eu posso contar com ajuda, enfim. Então, só para dar um exemplo, né? Assim, a gente tem esse tema super complicado, que é o acesso à pornografia, acesso precoce, excessivo, uso de telas, enfim, toda uma série de. Mesmo a proteção física das crianças, que antigamente não é que você não pensava, mas você tinha uma série de fatores que juntos faziam com que os pais estivessem um pouco mais seguros, ou que não tivessem essa preocupação, seja porque não existia tela, porque não estava tão acessível assim. Né? Então, é, isso para mim já é um desafio assim, gigantesco, que hoje você vê todo mundo falando como lidar com telas, como lidar com isso, como lidar com a erotização precoce, como você constrói a afetividade do seu filho para evitar esse tipo de problema. Enfim, é só um assunto, né? Que é extremamente complexo e que eu tenho certeza que meus pais, se não estavam preocupados numa ordem muito diferente, né? Assim, de uma sim. forma muito menos, talvez menos grandiosa, menos preocupada mesmo que eu tô hoje. Então, acho que tem só esse elemento. Mas eu queria te perguntar, Rodolfo, no seu trabalho do Family Talks, quais são alguns dos desafios que as famílias que nascem hoje no século XXI precisam enfrentar? Perfeito. Então, olha só, a primeira coisa para falar disso é que às vezes nós temos alguma conversa e pode ter alguém que fala, ah, não, mas não é assim na minha experiência. Bom, mas eu entendo que não seja. Não, nós estamos falando de dados, de informações que trazem reflexões relevantes para a população. Não quer dizer que isso vai corresponder exatamente às experiências de todas as pessoas, né? Alguém pode pensar, mas isso não é um desafio na minha vida. Muito bem, talvez não seja mesmo. Mas nós estamos falando aqui de questões abrangentes, que tem pesquisa, não é? Então, o que eu vou procurar falar aqui é o que vem da nossa rotina de trabalho, e o nosso trabalho exige muito ter informações abundantes, com dados da população, de pesquisas, enfim. Pode, de alguma maneira, não corresponder, porque não quer dizer que é igual para todo mundo a experiência. Bom, esse é um primeiro ponto. Né? Então, nós temos hoje, qualquer família hoje vai ter uma abundância de informações a respeito do desenvolvimento infantil que não se tinha em gerações anteriores, certo? Esse é um primeiro ponto. Por quê? Porque, sobretudo com o advento e o desenvolvimento dos estudos na área de neurociência, a gente teve condição de aprender muita coisa sobre o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das crianças, como o cérebro se desenvolve, né? Por exemplo, uma criança, na sua primeira infância ali, com 1, 2 anos, se ela ela vai aprender naturalmente a linguagem, vai aprender a falar. E se ela for exposta a mais de uma língua, ela vai aprender as duas. Depois nunca mais a gente tem essa capacidade. Eu não tenho, ninguém tem. Tem que estudar, daí tem que ralar. Então hoje nós estamos aprendendo o que acontece. E aí isso daí traz uma série de conhecimentos que podem ser muito úteis para qualquer mãe, qualquer pai. Então esse é um primeiro aspecto. Então essa informação não tinha. Quer dizer que as gerações anteriores faziam pior porque não tinha essa informação? Não quer dizer isso daí. Por quê?
o conhecimento da experiência que foi transmitido de geração em geração, ele é muito valioso. E o que a ciência hoje estuda e vai descobrindo é que boa parte de tudo que as nossas avós faziam e que as avós de outras culturas fazem são algumas das melhores práticas que os cientistas vão descobrindo. É evidente, né? Essa história toda de evolução, tudo isso funciona. O conhecimento também foi passado de geração em geração, ainda que não fosse um conhecimento científico, era um conhecimento prático muito valioso. Então, o que eu quero dizer é que boa parte das experiências que nós tivemos quando nós fomos crianças, elas são excelentes para replicar na nossa família. Agora, qual é a vantagem de ter o acesso ao conhecimento e a essas oportunidades que estão abundantes hoje? Ora, a vantagem é evidente, que nós temos condição de entender o porquê certas práticas eram realmente excelentes e eram muito boas, e entender que outras talvez possam ser aprimoradas, né? Pode ter um caminho um pouco melhor para tratar. E isso traz uma paz muito grande. Eu acho que às vezes cria uma ansiedade, né? Pô, será que eu estou fazendo o melhor possível, né? Olha, em geral nós estamos, né? Não é uma questão de criar uma cobrança, é uma questão de entender as oportunidades e aproveitá-las da melhor forma possível dentro da minha circunstância de vida. Porque também às vezes vem uma sugestão, uma dica que não vai servir, né? Não se adequa bem à circunstância de vida da pessoa, mas vai ter outras formas. Não existe uma receita para criar e educar filhos. Isso não existe. Existem vários caminhos possíveis e todos eles podem desembocar em excelentes resultados. E outra coisa, a forma como os pais educam, óbvio que é uma parte muito importante na formação do caráter, do desenvolvimento afetivo da criança, do amadurecimento, etc. Mas não é um fator decisivo. Existem vários outros elementos em jogo no desenvolvimento da criança. Até nós recentemente compartilhamos um conteúdo sobre esse assunto, né? E várias mães escreveram, olha, isso daqui me alivia, né? Porque, enfim, depois tem pais que se frustram, né? Quando o filho toma decisões que talvez não fossem as que os pais esperavam que tomassem, e isso vai acontecer naturalmente, não é? É bem comum que aconteça, e aí ficam pensando onde eu errei, né? Não errou, né? Quer dizer, a vida é dinâmica, tem muita coisa que acontece. Agora, o conjunto de informações que nós temos hoje, com certeza, traz muitas oportunidades de aprendizado, né? De melhorias, enfim. Né? Eu entendo que, com certeza, isso sim, isso dá para dizer sem medo. Essa geração agora, ela tem uma quantidade de informação disponível sobre desenvolvimento infantil e que podem ser adotadas no exercício da maternidade e da paternidade que as outras gerações não tiveram, e isso, de fato, é um tesouro. Mas sem desprezar, de modo algum, desprezar as experiências que são passadas de geração em geração, porque cada vez mais assim você vai descobrindo as coisas boas que estão aí, né? E também vai apontando pontos que podem ajudar a melhorar, né? Enfim, tem alguns temas aí que... E esse tema das telas, esse sim está todo mundo agora descobrindo, porque... eu cresci numa geração, eu sou um pouquinho mais velho que você, o celular não fez parte da minha infância, na adolescência também não, na verdade, eu acho que eu passei a adolescência, com certeza, eu passei a adolescência sem celular, só quando eu estive na faculdade que eu tive acesso a celular, então assim, mas já tinha TV, né, que tem um efeito parecido ao do celular, é uma tela também, enfim. Então, quais os efeitos disso nas pessoas, sobretudo nas crianças, e qual o resultado disso no desenvolvimento, nós só fomos descobrindo conforme a minha geração e as gerações posteriores foram crescendo. E hoje nós temos muita informação de que, olha, tem muitos problemas que podem ser causados da exposição de telas para crianças, e isso é um problema de saúde pública que precisa ser tratado dessa forma e que vai trazer várias consequências. Você mencionou a pornografia, é óbvio que uma criança acessar pornografia é algo ruim e totalmente indesejável para a sociedade, mas está acontecendo e está aumentando. Agora, também é uma certa consequência de um uso inadequado desses equipamentos, né, desses eletrônicos. Não se trata aqui de demonizar a tela, nós estamos utilizando telas, quem nos vê está utilizando telas nesse momento, existem boas oportunidades, mas não são iguais, não pode ser que uma criança esteja usando um celular da mesma maneira que um adulto, não é próprio, não é próprio. Agora, a geração que tem que educar,
não foi educado nisso. É aquilo que eu falei do ciclo de repetição, ou seja, muito do que nós utilizamos, que a nossa geração utiliza no cuidar das crianças, é o que recebeu. Agora, nós não recebemos esse conhecimento sobre educação com telas, porque não existia, não é? Não era algo que... Então, toda a humanidade, todo mundo, em todas as sociedades, porque esse é um fenômeno global, está precisando aprender como educar nesse mundo digitalizado e com telas. Então, houve já muitos erros, na verdade, porque as pessoas estão quase, muita gente viciada, enfim, mas nós estamos sabendo o que acontece. Agora nós temos informação para avançar. Mas esse sim é um desafio grande, é um desafio que nós temos que aprender do zero. Como educa nesse mundo? É do zero. Então, é uma coisa muito recente, né? Vai ter, sei lá, se a gente contar a TV, 50 anos, e, enfim, é um desafio que compartilhar no mundo todo, né, em todas as sociedades. Esse vale Rodolfo, a atenção. desculpa te interromper, mas eu acho que uma coisa que me ocorreu enquanto você falava sobre esse desafio das telas, para a gente não demonizar as telas, porque afinal estamos aqui usando uma, né? Enfim, existem várias oportunidades, várias coisas boas que a gente pode aprender, e vários bons usos, mas eu acho que tem outro ponto também, a gente também não pode demonizar os pais que, como você comentou, por falta muitas vezes de desconhecimento, acabam recorrendo Claro. às telas. E também tem essa tendência no mundo digital de falar, você pai deixou seu filho com a tela porque você está terceirizando a educação, você está delegando, você não está nem aí para o seu filho. É claro que existe essa figura, existe essa situação, mas existe o lado de um pai e da mãe na qual os dois precisam trabalhar e também são vítimas desse mundo atomizado, individualista que a gente está vivendo, no qual eles não podem recorrer a outra pessoa, poxa, então vou deixar a criança aqui brincando, né? E aí ela não precisa ficar na tela. Eu acabo, não tenho rede de apoio, não tenho com quem deixar, não tenho o que fazer, não tenho primos, não tenho parentes próximos. Acabo tendo que. Os dois precisam trabalhar, eu não tenho mais a quem recorrer, então essa criança fica na tela mais tempo do que deveria. Né? Então, assim, é mais um problema, é mais um braço, mais um ponto que a gente precisa olhar quando a gente trata de desafios de ser pai e mãe no século XXI, né? Não se trata de não olhar para o problema da negligência, mas olhar que existe um cuidado que está errado, ou que está faltando, que não necessariamente é por má vontade, mas por falta de recurso. Sem dúvida, existe essa situação, mas aqui aí a ciência ajuda a gente a entender. Realmente, uma criança muito pequena exposta por muito tempo às telas não é a melhor decisão. Não se trata, é o que você falou, não se trata de condenar as famílias, embora possa haver casos de negligência, né, mas não dá para a gente individualizar e dizer, agora, realmente, a gente acho que é um bom objetivo. Só que qual que é a grande questão? Para a criança usar menos a tela, também os adultos precisam usar, né? Nós estamos falando dos hábitos familiares, não é? Então, aqui cabe a quem forma a família decidir, olha, impor uma dinâmica familiar, ter uma ordem, todos esses temas, né? E muitas vezes se trata de um reaprendizado, não é? Eu conheço pessoas que tiveram filhos e tiveram que rever os hábitos de uso de celular, de computador e outras coisas, pensando na dinâmica familiar, pensando na formação das crianças. É um esforço grande, assim, é um desafio, mas esse é um desafio que a nossa geração, a nossa sociedade precisa enfrentar agora com muita urgência, né? Imagina, tiveram estudos que mostram, por exemplo, que se uma pessoa for estudar, um jovem, ele está estudando, o celular está offline ali, não está conectado na rede social. O mero fato de estar na mesa ao alcance dele já diminui a capacidade de atenção dele em relação ao estudo, porque já cria um nível de ansiedade, preciso ver aqui as mensagens. Então diminui o aproveitamento no estudo. Um celular ali, ao alcance da mão, desconectado. Então é o efeito que isso pode trazer para nós, dependendo da maneira como se usa. Então, essa informação que eu acabo de trazer, ela pode ajudar muito uma família, né? A informação ela é relevante. Olha, se uma família sabe disso, é melhor que o ambiente de estudo não esteja nem o celular nem na mão, deixa para lá, para estudar melhor, não é? E coisas desse tipo, informações desse tipo, que hoje estão cada vez mais disponíveis,
elas ajudam bastante. Agora, hoje também existe uma avalanche de informação por outro lado, né? Então, precisa organizar isso, para tomar as decisões referentes à vida familiar, e que, olha, não são decisões pouco importantes, não, são decisões de muito impacto. Não é? As decisões que uma pessoa toma sobre a vida familiar, em geral, são das mais importantes da vida. Então, esse conhecimento ele pode ajudar desde que ele esteja ordenado, enfim, não é? Porque senão também ele pode causar uma ansiedade. Ah, não estou conseguindo fazer, não consigo aqui, não tem jeito. E calma, vamos fazer um passo a passo, vamos seguir uma hierarquia. Essa discussão das telas, ela tem um ponto, existem países que proibiram o celular na escola. A França, por exemplo, todas as escolas baniram o celular, é uma lei, não pode levar o celular para a escola a criança, né? Então, para ver o tamanho do desafio que se tem. Muito bom. Sou a favor, tô brincando. Nem entrei ainda nessa fase. Mas agora, pessoal, primeiro eu queria só pedir desculpas para vocês, tá? O meu nariz tá um pouco ruim, eu tô gripada, como todo mundo tá gripado nessa época do ano. Se você não tá gripado, você já ficou, vai ficar. Então, assim, peço desculpas por eventuais espirros e pelo nariz um pouco ruim, mas seguimos com a conversa. Rodolfo, meu próximo ponto seria justamente isso. Você falou de uma coisa que eu achei interessante. Uma coisa que é específica, né, de ser pai e mãe no século XXI é justamente a explosão de perfis, livro, curso, guia, tudo para a educação de filho. Eu me lembro que quando eu estava grávida da Aurora, eu lembro de ter falado pro meu pai assim, putz, estou com dúvida se eu vou comprar curso de primeiros cuidados com o bebê. E o curso era como que você dá banho, como que você troca, como que troca a fralda. E meu pai assim, Maria Clara, eu dei banho em você, no primeiro banho seu e todas as suas irmãs, nunca fiz curso de nada. É, e é engraçado isso, né? Assim, e por outro lado, você tem alguns conhecimentos, como isso que a gente está falando aqui agora, que são interessantes, que exigem alguma preparação, né? Seja porque são questões relativas ao século XXI, né? Por exemplo, o uso de telas, por exemplo, essa questão da vida digital, de modo geral, ou porque são coisas que você tem, como você está falando aqui, tanta informação disponível que às vezes a gente fica um pouco perdido. Por exemplo, dar autonomia para uma criança, fazer que uma criança seja autônoma, que ela aprenda a amarrar o cadarço sozinha, que ela aprenda, sei lá, a pegar algo para comer na geladeira quando ela tiver idade para isso sozinha. Tudo isso é claro que é importante, mas por outro lado a gente sabe que o afeto é importante, que você dá suporte é importante, que a criança saber que a mãe vai estar lá, que ela pode contar com os pais é importante. Então, digo isso como alguém que consome esse conteúdo, a gente já fica super perdido. Meu Deus, até que ponto eu estou dando afeto, carinho e proteção e até que ponto eu estou tolhendo, estou acabando com a autonomia da minha filha. Estou dando só um exemplo besta, mas essa proliferação de conteúdo às vezes faz com que a gente, puxa vida, sinta que você tem um caminho a trilhar, né? Puxa, eu quero ler um livro, quero me preparar, quero tentar entender. E por outro lado, você se sente perdido, né? Assim, você tem essa proliferação de coisas. Então, assim, eu queria saber, Rodolfo, os problemas que a família enfrentam hoje estão de alguma forma relacionados a essa falta de preparo, assim, a essa dificuldade de se preparar para a paternidade, seja por conta da proliferação de perfis, seja por conta desses novos desafios? Olha, isso pode ter relação. Eu entendo que é um desafio, mas é um desafio de todo mundo, né? Por outro lado, né? Eu jamais vou dizer para alguém, olha, tem umas dificuldades aqui, pensa duas vezes antes de formar família, né? Pelo contrário, né? Formar família, eu acho que é um grande projeto, mais atual do que nunca, né? Então, eu realmente sou um grande entusiasta aqui. O nosso trabalho aqui na nossa ONG é fazer, bom, que a sociedade seja um lugar melhor para as famílias, mais acolhedor, que ajude que as famílias possam se formar com menos dificuldades. Você que estava falando, o Papa Francisco agora estava falando lá na Itália, num evento, né? E ele comentou que formar família não pode ser uma coisa só para ricos, né? Quer dizer, cada vez mais está difícil no aspecto financeiro, etc. Isso que seu pai falou também é verdade, muita coisa se vai fazendo, né? E
hoje existe essa tensão também entre dar carinho e afeto. Antigamente, uma ideia errada, né? Ficar muito tempo com a criança no colo, ela pode se acostumar errado. Hoje está provado, na verdade, que é o contrário, né? Isso aí ajuda a criança a ganhar confiança, melhora o desenvolvimento dela emocional, porque a criança ela precisa ter uma relação de apego, né, com a pessoa que é responsável ali, com a família, né, resumindo, né? Ela precisa ter um apego para ela se abandonar, né? Um profissional não tem como, a criança não cria esse apego, e é na relação da mãe, do pai, enfim, né? Ou de quem estiver cuidando da criança, mas em geral vai ser a mãe. Aqui no Brasil o dado mostra que quase sempre tem a mãe ali presente, e isso faz toda a diferença na vida da criança. Tá? Agora, quando a criança vai ficando mais velha, existe um outro termo que em inglês chama helicopter parenting, que daria para traduzir como... não fica uma boa tradução, mas seria parentalidade helicóptero, né? No sentido de que tudo que a criança está fazendo, está o pai e a mãe ali dando aquela monitorada, né? Está indo bem, e a redoma de cristal, né? Criar uma bolha em volta da criança. E isso daí faz mal, tá? Então, a criança, quando ela está muito pequena, ela precisa de uma enormíssima presença, cuidado, contato físico, e a partir, conforme ela vai crescendo, ela precisa do espaço dela. Inclusive, para errar, ela tem que ouvir não da família, isso faz parte do desenvolvimento. Ela precisa se frustrar fazendo as coisas, as suas escolhas. Ela escolheu errado, ela vai se frustrar. Isso é fundamental na formação da criança, porque a vida é assim. Você toma uma decisão e isso se mostra um equívoco, existem consequências negativas. E muitas famílias têm uma concepção errada, não quero deixar meu filho sofrer, então eu tenho que garantir que vai dar tudo certo para ele aqui. E isso faz muito mal. Mas isso é a partir de uma idade, né? Agora, com famílias de adolescentes fazendo isso, com certeza estão trazendo um mal. Existem muitos textos aí publicados sobre essa ideia aí da parentalidade, helicóptero, né? A criança ela precisa ter o seu espaço. Então, é óbvio que existe uma tensão e não existe uma fórmula pronta. Então, bom, agora estou no momento que eu tenho que dar o máximo de presença de afeto possível e agora chegou o tempo de dar espaço, né? Mas isso é um pouco dinâmico, vai se percebendo conforme acontece. Mas é bom saber que aquela crença de que muito tempo no colo era uma crença equivocada, faz bem para a criança ficar muito tempo no colo, a criança pequena, e que faz muito mal tirar os obstáculos que a criança precisa aprender depois, a criança e o jovem, né? Aí mais numa etapa posterior do desenvolvimento, que eles precisam aprender a fazer por conta própria. O pai e a mãe que tiram os desafios, os obstáculos da frente das crianças, eles estão diminuindo a possibilidade daquela criança criar as condições pessoais, as virtudes necessárias para enfrentar. Então, aí atrapalha o desenvolvimento. Então, óbvio que existe uma tensão aqui, né? A informação pode ajudar a diminuir essa tensão, ter mais consciência dos momentos adequados, né? Na medida em que uma pessoa tem uma boa consciência, por exemplo, das diferentes fases de desenvolvimento da criança, ela vai conseguir tomar melhores decisões no cuidado, né? Então, é um caminho importante isso. É estritamente necessário? Não. É útil? É bastante útil, com certeza. Talvez para algumas pessoas possa ser estritamente necessário, em algum momento. Tá? É o que eu falei também, né? Não é que... Senão também a gente coloca que a maternidade e a paternidade é um negócio complicadíssimo, né? E que a pessoa praticamente tem que fazer um doutorado para conseguir... Não, não é assim, de modo algum. Mas que pode ajudar a tomar muitas decisões, as informações, sem dúvida nenhuma. E a abundância de informações, ela, se nós consumirmos isso de forma adequada, pode nos ajudar. E se for de forma inadequada, pode criar uma ansiedade de que eu não estou sendo bom o suficiente, que eu preciso aprender, estudar um pouco mais. Calma, também com muita paz e com muita serenidade, né? Achando um bom equilíbrio entre as duas coisas, entre a experiência natural que a vida vai tendo e do que nós aprendemos com a nossa própria família, e também do conhecimento que se pode buscar, não é? Então não é... Porque senão pode ter uma tensão e nunca está bom o suficiente. Isso é negativo também, né? Cria uma insegurança, enfim. Não faz muito bem não também. Eu não estou te
ouvindo, Maria Clara? Talvez, não sei se você colocou no mudo aí. Eu fechei o meu microfone para não ficar Tá, fungando na ótimo. sua orelha. Maravilha. Desculpa. Então, obrigada por ter me avisado. Foi por isso que eu fechei o meu microfone. Mas o que eu estava dizendo é que assim, eu converso sobre isso com algumas amigas que são mães, e de fato, assim, entendo o que você quer dizer quando é importante você se preparar e ter um preparo e ter informações disponíveis, porque as decisões que a gente toma dentro da nossa família, decisões relacionadas à família são muito importantes, né? Como você comentou, elas têm um peso, elas têm consequências, mas ao mesmo tempo é importante a gente saber dar o peso e a medida corretos para também não cair naquele desespero de, meu Deus, se eu errar alguma coisinha, se eu fizer alguma coisinha aqui errado na rota de criação dos meus filhos, está tudo perdido, está tudo acabado. É, Porque nós que somos mães na época digital, acho que nós vivemos caminhando entre esses dois extremos. Eu acho que no campo do excesso de informação, um assunto que eu tratei recentemente com um conhecido foi justamente o fato de que você tem tantas vertentes de criação disponíveis que você fica um pouco confuso e muitas vezes elas são conflitantes. Agora, como você está comentando, a gente tem a ciência está ao nosso lado nesse ponto para nos dar algumas orientações que são um pouco mais precisas. Por exemplo, né, você tem formas de criação que vão privilegiar mais a disciplina, tem formas de criação que vão privilegiar mais o afeto, você dar autonomia para a criança, deixar a criança mais livre. Não vou dizer aqui qual está correta, qual está errada, etc, etc. Mas você tem pelo menos algumas coisas básicas. Por exemplo, isso que você está comentando. Você tem bastante pesquisas, você tem um trabalho bastante substancial mostrando que não tem problema deixar a criança pequenininha, o bebezinho no colo bastante tempo. Né? Você tem pesquisas bastante substanciais mostrando que as telas são sim um problema. Então, assim, nem tudo a ciência consegue abarcar, muito da parte de criação de filhos é da escolha dos pais, muita coisa é da liberdade, e é importante que seja da liberdade dos pais, mas acho que a ciência tem algumas coisas que ela consegue nos dar alguma base, sim. né? Ela consegue sustentar, por exemplo, a leitura em voz alta, né? Assim, tem dezenas e dezenas de pesquisas mostrando a importância da leitura em voz alta para as crianças, né? Ler em voz alta para as crianças é um hábito assim, eu não consigo expressar. Tem perfis aqui no Instagram específicos falando disso, da importância que isso tá para a criança em termos de afeto, em termos de imaginação, linguagem, matemática, inclusive, conhecimento do mundo, cultura. E isso a ciência comprova. Isso é um ponto que, se você vai preparar um pai e uma mãe para ser pai e mãe, né? Se você vai tá falando de educação parental, por exemplo, esse é um assunto que não é que ele não é ideológico, por assim dizer, e ele é um dado importante, científico, bem embasado, que você pode dar para um pai e uma mãe. Olha só, ler para os seus filhos 5 minutos que seja todos os dias é um bom hábito e a ciência comprova. Você escolhe o que você vai ler, mas é claro que é isso, né? Eu não quero aqui, Rodolfo, dar a impressão que a gente está dizendo que ser pai e mãe tem que ser de um jeito X ou Y, a ciência vai te ensinar. É claro que a gente tem uma liberdade, mas você tem alguns dados que são bastante, que tem bastante, são bastante comprovados, né? Como esse Sim. da leitura em voz alta. Então, eu acho que, por exemplo, dentro da pergunta que eu te fiz, só para ver se eu entendi certo a sua resposta, mas tinha perguntado se os problemas que as famílias enfrentam são relacionados a essa falta de preparo. Eu acho que, por exemplo, você vê algumas quando a gente fala de adolescentes, quando a gente fala de hábitos das crianças, hábitos dos adolescentes que estão mais voltados para as telas, por exemplo, talvez essa preparação para a paternidade que incluísse essa importância da leitura ou essa importância do afeto, que tornasse os pais mais conscientes. Olha, se você faz esse pouquinho a mais, se você vai um pouco além, né? Parar para ler todos os dias com seus filhos, parar para fazer a tarefa de casa, estar Sim. interessado, fazer perguntas. Se você consegue preparar esse pai para fazer esse além, que talvez não fosse óbvio para ele, ele já consegue evitar uma série de problemas que a gente está enfrentando hoje. Não, sem Acho que dúvida. isso. Isso Pode falar. daí, eu vou até trazer um caso. Nas Filipinas,
as Filipinas é um país com índices de desenvolvimento humano um pouquinho piores que o Brasil. E o que acontece? Lá eles têm uma espécie de Bolsa Família deles, e o governo colocou uma condicionalidade ao recebimento do benefício. Aqui no Brasil também, as famílias que recebem o Bolsa Família têm lá as condicionalidades, tem que ter a criança matriculada na escola, tem algumas condicionalidades, né? Já faz desde que o programa foi criado. Então, lá nas Filipinas eles colocaram como uma condicionalidade participar uma vez por mês de um programa que o governo desenvolveu de formação parental. Então a família tem que ir lá, né? Vai receber, mas tem que ir. E aí o que acontece? É para falar coisas muito simples desse tipo. Olha, a alimentação do seu filho é melhor que seja com alimentação saudável adequada, com alimentos de verdade. Opte por comida que você prepara do que comprar por comida pronta, né? Alimentos ultraprocessados. Na questão da disciplina do seu filho, é melhor tratar dessa maneira do que, enfim, que lá tinha um problema de violência doméstica grande. E o fato é, isso daí funcionou. A família, ela tem a preocupação de tomar as melhores decisões. E quando a informação chega, eles vão se esforçar por ter melhorias. E aí tem bastantes estudos nesse caso, que eu mencionei aqui das Filipinas, que mostram melhorias com relação os indicadores de saúde da criança, todos melhoraram. Depois o aprendizado e a frequência escolar melhorou. É isso que você falou, olha, fica ali um pouco com ele resolvendo o dever de casa, tarefa. Isso daí muda muito, né, no Brasil, como se diz, dever de casa, tarefa, no Rio Grande do Sul é tema de casa. Então essas, eu não sei, aí se tiver alguém de outra região do Brasil, escreve aí como que é. E melhora o desempenho da criança. E aquela família, o que acontece? Aquela mãe, aquele pai, eles não tiveram essa experiência, eles não sabem que isso é uma coisa legal de fazer. E aí vem alguém, no caso, nesse programa, né, no caso das Filipinas de Educação Parental, fala, quem sabe se você sentar com seu filho, não vai ser bom para você, que vai estar lá com ele, para ele também. E vai. Depois o resultado mostrou que obviamente sim, é para pegar esse gancho. Então, assim, parece besteira, mas aí eu posso trazer o dado da nossa experiência de trabalho. E nós estamos numa agenda de trabalho em prol da educação parental, por quê? Porque faz diferença na sociedade. Na medida em que você tem processos de formação de famílias, em ampla escala, você tem vários benefícios. Aqui no Brasil, nós temos um problema grave, um indicador público que causa preocupação é a negligência familiar. A negligência familiar é algo ruim e que muitas vezes é um primeiro passo de problemas um pouco piores, né? Que pode chegar numa violência, ou uma família que vai ter um problema de drogadição do jovem depois. E você pode ajudar a fazer uma intervenção naquela família, não se trata de culpá-la, né? Vocês estão sendo, sei lá, não estão cumprindo com o seu dever. Não estão, porque é um dever mesmo. Porém, o que nós estamos fazendo para ajudar as pessoas a cumprir esse dever? E aí uma formação desse tipo, ela tem o poder de transformar aquela família. Transformando aquela família, a gente transforma o futuro daquelas pessoas que estão ali, sobretudo das crianças. Isso funciona, simplesmente funciona. Todo lugar que aplicou esse tipo de ação, mesmo em política pública, teve um monte de resultado positivo. Melhorou os índices de desenvolvimento infantil, diminuiu negligência familiar, diminuiu violência doméstica, enfim, foi bom para todo mundo. Então, isto funciona. E essas intervenções, essa formação parental, ela vai funcionar em todos os níveis sociais. Uma família que tem condição econômica de contratar um profissional para ajudar, vai se beneficiar. Uma família que vai ter acesso a esse tipo de informação através de uma política pública, porque não tem nenhuma condição de se formar, também vai se beneficiar. E aí existem as medidas do quanto isso funciona. Então faz muita diferença sim. O que eu posso dizer, aí volta para aquilo que eu falei, mas na minha experiência não fez diferença. Eu li o livro lá, não sei o quê, bom, ótimo, porque talvez você já tivesse aquele conhecimento. Outras pessoas que não têm se beneficiam. Esses dados, eles mostram que a grande maioria das pessoas hoje se beneficia desse tipo de conhecimento quando tem acesso. E isso é bom. Então é bom ter em conta isso. Né? Também a gente, às vezes, de vez em quando pode desconfiar. Assim, será que eu sei tanto desse assunto? Né? Será que eu não tenho que buscar alguma informação adicional? É saudável. Essa dúvida
essa dúvida saudável eu acho que ajuda bastante. Mas o que eu posso dizer da nossa experiência de trabalho e do dado científico é que a formação familiar, a educação parental, quando é feita em escala, ela traz um efeito muito transformador na sociedade. Ah, está dizendo óbvio? Não sei se é óbvio ou não. Talvez para outra pessoa não seja. O fato é que funciona e que traz esse resultado. Então, esse é um ponto importante para a gente ter na reflexão. Uma coisa que eu queria te perguntar, bom, Rodolfo, seria minha última pergunta, mas eu acho que você pode ampliar um pouquinho no ponto que você estava tratando, que é como a educação parental pode impactar em larga escala a formação das famílias, né? Como é que ela pode ser feita? Porque é uma coisa que me ocorre precisamente esse ponto, assim, eu como mãe, é claro que eu quero ter a liberdade de escolher como eu vou educar minha filha, e eu tenho, né, assim, isso precisa ser preservado da parte dos pais, mas, por outro lado, ah, como é que a gente vai fazer com essa formação parental seja feita com fontes seguras, né? Quais conhecimentos são importantes de serem passados? Que tipo de conhecimento? Acho que vou fazer a pergunta mais específica, né? Nesse caso das Filipinas que você comentou, em outros exemplos internacionais, que tipo de formação, que tipo de conhecimento é passado que faz a diferença? É isso que você falou? Vá fazer a lição de casa com seu filho, não precisa largar o nenenzinho chorando. Que tipo de conhecimento que é passado e que faz essa diferença em larga escala? Ah, tem muita coisa, né? Aí é muito importante, claro, né? Cada contexto ele vai ter desafios específicos, não é? Então, por exemplo, um relato que eu sei aqui no Brasil tem um programa que foi criado chama Criança Feliz que cria visitações domiciliares a pessoas aí que recebem Bolsa Família. Grosso modo é isso, tá? Não vou entrar numa conversa técnica aqui porque eu acho que não cabe aqui, o pessoal já vai ficando tarde, né? Mas é isso, vai lá alguém na casa da pessoa. E aí o que acontece? O que se viu muitas vezes é que para a criança pequena não chorar, o que muitas mães faziam era deixar a TV ligada com aquele monte de cor e a criança se distraía ali e ficava. E a mãe achava bom, porque a criança não estava mais chorando, ficava ali na TV o dia inteiro, mas olha que beleza, passa o dia todo aqui. E aí, o que esse pessoal que fazia a visita domiciliar começou a fazer, olha, não faça isso. É muito pior para a criança ficar supostamente distraída com essa televisão, isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Desliga a televisão, tenha paciência, ela vai chorar mesmo, você quando foi criança também chorou, e é melhor para a criança que ela chore, que você vai lá e fique um tempo com ela, do que ela ficar na TV e não chorar. E aí começou a ter uma mudança nesse comportamento. Tá? Talvez aqui, para quem está assistindo essa live, não é o comportamento que vai mudar, não é? Porque é de um outro contexto socioeconômico. Agora, para o pessoal que nos vê, com certeza, acho que pode ter uma afinidade. Olha, bom, quanto tempo de celular eu estou usando por dia? E aí isso vai impactar na saúde do meu filho? Vai. Tem até um estudo que mostra que uma mãe que está amamentando e se usar o celular ao mesmo tempo, isso já tem um impacto negativo na criança. Então, assim, daqui a pouco já vê essa mensagem aqui, né? Tá? Esse tipo de questão, dá atenção para a criança agora aqui, etc. Bom, ele também não deu, né? Ótimo, não vai dar várias vezes, enfim. Não se trata de culpabilizar e nem de criar um padrão inacessível, né? Olha, para esse lado é que funciona melhor. Tá? 80% das famílias no Brasil, elas não têm condições de buscar nenhum tipo de apoio para exercer esse cuidado das pessoas da família, né, que normalmente são as crianças. Nem 80%. A ampla maioria das pessoas. Eu imagino que quase todo mundo que está aqui agora e que entrou e saiu dessa live, né, porque a live do Instagram tem essa dinâmica, né, o pessoal entra e sai, sejam pessoas que façam parte desses 20%. Desses 20% que têm condições de buscar apoio, seja porque podem contratar um profissional, seja porque podem buscar um material, uma informação na internet, podem comprar um livro, tem tanto livro bom aí, e são conteúdos que podem fazer a diferença. Muitas coisas da formação que nós recebemos, hoje o mundo mudou muito, as mudanças são muito aceleradas, e esse fator também é um ponto bastante relevante sobre a conveniência de se buscar informação para a vivência da maternidade, da paternidade. Por quê?
é isso, né? Eu acho que isso sim, essa história de que nas gerações anteriores é que era bom, a época de ouro e agora está difícil, isso é um pouco a reclamação de sempre, né? Das pessoas que vão ficando mais velhas, nós vamos reclamar também, assim será. Agora, que as mudanças estão mais aceleradas, isso é uma verdade, é um fato, né? Eu vejo agora, por exemplo, o pessoal que está na universidade, o tipo de preocupação é um outro mundo em relação à época em que eu fui um estudante universitário. Então, o mundo em que as crianças crescem hoje é muito diferente do que o mundo em que eu cresci, que todos nós que aqui estamos agora crescemos. Então, a busca de informação, ela é conveniente, pelo menos, para muitas pessoas ela é oportuna e para algumas pessoas vai ser necessário, pelo motivo que for, para algum momento. Então, eu vejo que todos nós que temos oportunidade de buscar melhor informação, eu recomendo que busque. Tá? Muitas pessoas, uma parte do trabalho da nossa ONG é fazer com que esse tipo de conhecimento chegue às pessoas que não têm como acessar por conta própria. Porque isso transforma a vida das pessoas. É isso que as experiências mostraram em vários países, é isso que os estudos científicos mudam a vida das pessoas. Agora, nós que temos condição de buscar isso por conta própria, não podemos abrir mão desse tesouro. É uma oportunidade. Eu acho que tem que ser visto dessa forma. Mudou a vida de muita gente, pode, não mudou, não foi uma revolução na minha vida, mas vai trazer coisas boas. Tem que fazer essa aposta no conhecimento. Eu faço esse convite, né? Apostar de que isso funciona, porque funciona para quase todo mundo. Então, no mínimo, vai trazer alguma experiência interessante para a maior parte das pessoas. Mas para muitas delas pode ser que seja bastante decisivo, que melhore muito a qualidade da vida familiar, que traga vários benefícios de longo prazo. A gente nunca sabe quais vão ser quais vão ser as consequências das decisões que se toma, né, no contexto familiar. Mas na medida em que a gente busca as experiências que dão melhores resultados e tenta fazer e faz o esforço, isso vai trazer um benefício na própria vida, em primeiro lugar, na vida das pessoas que dependem de nós, das crianças, enfim. Eu acho que é uma aposta que vale, todos os dados mostram que vale a pena. Muitíssima gente, 4 em cada 5 brasileiros gostaria de ter esse tipo de oportunidade e não tem. Então, as pessoas que temos, vamos abraçar, porque faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho, Rodolfo, que um ponto que você citou que é interessante é que, assim, de fato, quando a gente fala da realidade do Brasil, dificilmente a gente tem dimensão do que é a pobreza no Brasil, né? Assim, do que é a falta de recursos, a falta de acesso à informação de toda forma, né? Mesmo que você, às vezes, quem está assistindo a gente, como a gente comentou, né? Como você falou, às vezes as lives têm um entre e sai, quem está aqui às vezes não estava desde o começo, ou algumas pessoas estão desde mais o princípio, enfim. Mas normalmente, se você tem condição de comprar um livro ou 2 livros sobre a parentalidade, sobre ter filhos, sobre educação, ou se você tem um celular com internet constante, você tem acesso diário a um bom Wi-Fi para acompanhar alguns bons influenciadores sobre criação de filho, você já está, não vou dizer nos mais ricos do país, mas você já está numa condição além do que a grande maioria. Né? E isso não significa ser rico, tá? É isso que é importante ser dito. Assim, às vezes uma classe média, às vezes só de você ter esse acesso, é isso importante fazer esse corte. Já te coloca num patamar de acesso ao conhecimento, não é de riqueza material, mas de acesso ao conhecimento que grande parte do nosso povo não tem nenhuma, né? Então, para isso que, para às vezes a gente é um pouco óbvio assim, poxa, mas para mim, gente, eu tenho, claro que eu sei onde ler, eu sei onde pesquisar, mas nem todo mundo tem, e às vezes não tem a mais ínfima ideia de como começar a se preparar para ser pai e mãe nesse mundo, né? Se você é uma pessoa que está preocupada, vamos pegar de novo esse exemplo da tela, como a gente estava falando, se você é uma pessoa que está preocupada com a erotização precoce das crianças, com o acesso precoce à pornografia, acesso precoce a conteúdos indesejáveis, conteúdos problemáticos, ou mesmo o próprio vício em tela em si mesmo, independente do conteúdo. Se você se preocupa com isso, saiba que para 80% da população no Brasil, o fato de que criança de 0 a 2 anos não pode acessar a tela não é óbvio, né?
Não está posto, não tem ninguém falando para eles, e os filhos dessas pessoas vão ter acesso a essa tela precoce, vão ter acesso a esse conteúdo e vão sofrer todas as consequências de ter acesso à tela desde cedo, desde o atraso cognitivo, desde os problemas, desde o problema do acesso precoce à pornografia. E isso, em larga escala, vai impactar toda a sociedade, né? Então, estou fazendo aqui esse argumento de por que você tem sim que se preocupar com o fato de esses 80% do Brasil não saberem, por exemplo, essa informação tão pequena, né? Da importância de você não dar acesso à tela a uma criança pequenininha e o que a educação parental nessa fase, nessa escala, poderia fazer, né? Ah, mas eu acho que as famílias têm que decidir o que ensinarem para os seus filhos. Eu também concordo com isso. Também acho que é importante a gente manter essa liberdade. Por outro lado, a gente sabe que, assim, várias políticas públicas, a nossa vida, como o Family Talk sempre fala, sempre provoca essa reflexão, você sempre fala disso, Rodolfo, lá no seu perfil no Instagram, é que a nossa vida, feliz ou infelizmente, passa pela política, né? Nós não podemos ficar completo. Eu sei que às vezes é difícil, sei que às vezes a gente não gosta do que a gente vê na política, mas sujar as mãos, colocar a mão na massa e ver, beleza, o que que dá para ser feito, o que que está em algum nível no meu controle, faz sentido, ajuda, é o que consegue dar pelo menos alguma dimensão. Pelo menos se você não colocar a mão na massa, quem é que vai fazer? Alguém vai fazer por você, né? Sim. Então, mesmo que você. E principalmente outra coisa que eu acho importante dizer, que o Family Talks também fala, né, Rodolfo? Quando a gente fala de compromisso pela educação parental, não se trata necessariamente de falar do governo federal, mas você pode falar isso no seu município, você pode falar isso no seu bairro, você pode falar isso no seu estado, fazer uma coisa numa escala pequena que você possa acompanhar, que esteja mais próximo de você, né? Então, esse Sim, compromisso claro. passa por essas instâncias também. Sem dúvida, eu vejo que esse tipo de informação, hoje, boa parte de formação familiar que tem no Brasil acontece a partir de igrejas, né? Então, muito à frente do poder público Sim. do que a sociedade. É porque é isso, é porque a sociedade ainda precisa se convencer de que isto, sobre o que nós estamos falando hoje, que é a formação das famílias, essa informação, gestão do conhecimento, isso vai fazer a diferença. Isso faz a diferença, essa que é a realidade. Faz a diferença na vida de quem tem acesso e vai fazer a diferença para toda a sociedade na medida em que as pessoas que mais precisam tiverem acesso a isso também. Porque o que transforma a vida das pessoas é a sua família, a vida, a vivência familiar. Sem dúvida que esse é um caminho que nós temos que passar. Eu acho que o acesso a esse conhecimento é muito importante. Acho não, é evidente, é transformador e nós temos que fazer essa aposta de divulgar, de trazer informações, de convidar as pessoas a conhecerem iniciativas desse tipo, de ter algum tipo de envolvimento, de divulgar conhecimento sobre esse assunto. Faz a diferença. E vai fazer a diferença na medida em que chega a cada vez mais pessoas. Disso eu tenho uma convicção muito grande e baseado também nas experiências que aconteceram em vários lugares. Funciona. É isso, apostar nas famílias, ajudar as famílias a serem o lugar que precisam ser, de cuidado, de amor e de acolhimento, simplesmente funciona. Essa é a aposta certeira. E todo esse tema de educação parental está voltado a ajudar as famílias a serem o melhor lugar que elas podem ser. Esse é o caminho que a gente tem que fazer, a aposta que nós temos que fazer. E eu convido a ser a aposta de todo mundo aqui que acompanha, fazer com que a própria família seja cada vez mais um lugar melhor. Buscar esse conhecimento, óbvio que vai ser de ajuda, e talvez uma etapa importante aí nesse processo. Bom, Rodolfo, muito obrigada. Para a gente encerrar a nossa conversa, vou deixar você falar aqui para o nosso público. Vai ficar salva a live, então, assim, para quem muita gente vem e acaba assistindo depois, a gente coloca os cortes depois no Instagram, então o conteúdo para quem chegou depois, quer assistir desde o começo, ou mesmo muita gente vem assistir desde o comecinho depois da live, assiste amanhã. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do trabalho do Family Talks, do compromisso pela educação parental, como é que as pessoas podem se envolver. E aí Bom, a gente se despede. Legal, a gente lançou essa iniciativa que chama Compromisso pela Educação Parental, que é uma espécie de movimento cívico. Nós estamos trazendo as pessoas, a sociedade, de forma organizada, a relevância desse tema da formação familiar e da educação parental. Que isso não é uma perfumaria,
Isso não é algo superficial, é algo que vai transformar a vida das pessoas. E se a família é a base da sociedade, isso é verdade, não é um slogan, é um fato. Nós precisamos ajudar essa base a ser algo sólido, forte. Se as famílias estiverem enfraquecidas, toda a sociedade vai estar enfraquecida. Então, nós temos um instrumento para ajudar as famílias, que é a educação parental, que é a boa e velha formação. Só que isso não está disponível para a maioria das pessoas. A maioria, como eu falei, 80% dos brasileiros, das brasileiras, enfim, da população não tem acesso a isso, porque não tem dinheiro, não tem como ir atrás, não tem como comprar um livro. Essa é a realidade. Então, nós também estamos fazendo uma mobilização para que a sociedade entenda que isso é uma demanda importante e, a partir daí, nós trabalhamos para fazer com que esse tipo de conhecimento esteja disponível para quem hoje não tem acesso. Então, nós estamos atuando isso através das políticas, mas também para mobilizar empresas, etc. Quem entrar no nosso perfil vai ter o link para isso. A gente tem até um manifesto que, se você ler e concordar, eu entendo que praticamente, creio que todos os que já nos assistem, que já nos assistiram, que vão nos assistir, vão concordar. Porque ali nós estamos compartilhando uma convicção de todo mundo que acredita nas famílias e fazendo um grande chamado, né, da sociedade, transformar essa verdade de que a família é a base da sociedade em ação. Se é base da sociedade, então nós precisamos de uma base forte. Vamos trabalhar para fortalecer as famílias e eu tenho convicção de que a educação parental é o melhor caminho que nós podemos adotar, porque nós vamos dar instrumentos para as famílias tomarem as suas decisões, para terem relações fortes e serem cada vez mais esse núcleo de acolhimento, de amor e de formação das pessoas que tanto precisa ser. Quanto mais famílias conseguirem ser isso, quanto menos famílias enfrentarem problemas, melhor sociedade nós seremos. Esse é o caminho. Eu acho que cada um pode fazer a sua parte e eu convido também todo mundo a fazer a sua parte na própria família, né? De buscar o conhecimento, de trazer informação. Enfim, a Maria Clara está falando dos livros aí que estão em promoção, aproveitem e todo esse conteúdo e essas oportunidades que nós temos, que nossos pais e nossos avós não tiveram, acho que a gente tem que aproveitar e ajudar a fazer com que chegue a cada vez mais pessoas. Tá? Eu acho que esse é o caminho, tenho grande convicção disso daqui e é a aposta certa. Vão apostar nas famílias, na nossa família em primeiro lugar, mas na família de todo mundo para ajudar, todo mundo precisa de ajuda, então vamos colocar essa mão e isso vai trazer o resultado que a gente espera. Rodolfo, muito obrigada. E eu aproveito de minha parte para dar o nosso recado na Quadrante, né? Nós temos a nossa seleção família, formada por livros que o público da Quadrante já conhece e que são livros que ajudam, né, muito na preparação para a família, né? O Carinho e Firmeza com os Filhos é um dos livros mais vendidos, mais famosos da Quadrante, um livro que todo mundo, o título é autoexplicativo, né? Carinho e Firmeza com os Filhos enquanto ainda é tempo, Como Ser um Bom Pai, outro com título autoexplicativo, né, e também extremamente necessário numa fase que nós vemos uma clara crise da paternalidade, né, crise de ausência dos pais em casa. Então, o livro Como Ser um Bom Pai pode ser de grande utilidade. Enfim, nós temos 12 títulos, um deles é esse aqui, Educar os Sentimentos, que é o atual livro do Círculo de Leitura. Mas deem uma olhada, estão todos repaginados com essa capa bonitinha para você colecionar. Deem uma olhada lá no site da Quadrante, na nossa seleção família, tá bom? Pessoal, muito obrigada, Rodolfo, pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, boa sorte para o trabalho do Family Talks. E muito obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Deixa o Rodolfo se despedir e até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom descanso para todos.